Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas capítulo 15. Vamos ler a partir do 11. Quem já foi abençoado nesse culto? Amém. Glória a Deus. Lucas 15, a partir do 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegremo-nos, porque eis que meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Amém. Os irmãos podem sentar. Que bom, né, que o meu servidor de água retornou, Josimar, né? Amém. Que alegria ter o Josi conosco aqui de novo. Que bem, nós estamos vencendo, amém, queridos? Amém. Em nome de Jesus. Já estamos vencendo seguidos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amanhã é dia das crianças, e eu quero celebrar pelas crianças que eu tenho comigo aqui nessa noite. Quem é criança aqui? Levanta sua mão. Eu estou com a mão levantada. Todos nós somos crianças. Eu tenho os meus filhos, e os meus filhos sempre serão minhas crianças. Está aqui minha primogênita, né? Sempre será minha criança. E eu vejo nesse texto um pai lidando com 2 crianças, com 2 filhos. 2 filhos. E o homem tem uma forte tendência de fazer tudo por conta própria. O Senhor é supremo, o nosso Deus é soberano, mas Ele dá ao homem a liberdade de fazer as suas próprias escolhas. Chama-se isso de livre arbítrio, mas eu prefiro denominar poder de decidir qual caminho deseja ou quer seguir. Mas todos nós sabemos que Deus, sendo bom e misericordioso, Deus nos alerta o seguinte: entre a bênção e a maldição, escolhei, pois, a bênção. E a parábola do filho pródigo é a prova notável dessa permissão de Deus.
mesmo mediante as paixões, as vaidades, as vontades e decisões de todos os homens, tanto justos quanto ímpios. E o filho mais novo, essa criança mais nova aqui, ela pede sua herança, ou ele pede a sua herança para sair de casa, e evidencia o paradoxo, o contraste, porque a primeira instância ele demonstra um ímpeto e uma despreocupação de alguém totalmente imaturo, sem sabedoria, cheio de curiosidades, que amou o mundo. Esse filho mais novo aqui, ele amou o mundo e deixou-se levar por recursos de autossuficiência, mas passou por experiências amargas, experiências terríveis, e sentindo-se esmagado pelo fracasso e pela fome, definitivamente desejou recuperar-se. E assim aconteceu com esse filho que deliberadamente desejou afastar-se das restrições do seu lar, das exigências da casa paterna, e assumiu o comando da própria vida, sem levar em consideração a vontade do seu pai e da sua família. Esse filho mais novo aqui, ele começou sonhando na liberdade e no prazer incessante, e acabou como um escravo, cuidando de porcos, num quadro miserável de desgraça e humilhação, ou seja, literalmente desprovido da graça maravilhosa de Deus. Ou seja, ele chegou literalmente no fundo do poço quando ele desejou comer alfarrobas, que era exatamente alimento de porcos. Só que nem isso lhe foi conferido, nem isso lhe foi concedido, nem isso lhe foi dado. Não sei se vocês perceberam, a parábola ela inicia-se assim: certo homem tinha 2 filhos. Certo homem tinha 2 filhos. E a vida que um dos filhos queria desfrutar não seria possível na atmosfera do seu lar, ou seja, na rotina da sua casa ou da casa do pai, porque isso o limitava demasiadamente e importava em obediência, disciplina, responsabilidade, trabalho. Talvez isso era muito forçado para ele, né? E esse filho desconsiderava todas essas coisas, sendo impróprias para o seu coração naquele momento, que queria alçar voos diferentes, experimentar coisas novas, e acabou gastando toda a sua herança de forma dissoluta, de forma devassa, desfrutando de uma esfera de prazeres, literalmente curtindo a vida, entre aspas, não é verdade? Através de uma pseudo liberdade, e a liberdade para os mundanos, para aqueles que se conformam com o mundo, é libertinagem, e esse era o seu tesouro, porque era onde estava o seu coração. E nós devemos tomar muito cuidado com o nosso coração, porque eu vivo pregando, e vocês estão carecas como eu de saber. Jeremias 17:9 diz lá que o coração é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas, e quem o conhecerá?
e quem o conhecerá? Eu sinceramente não conheço o meu próprio coração. Não conheço, mas Deus conhece. A palavra diz que Deus contempla o inferno e a perdição, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Provérbios 15:11. Deus contempla o inferno. Deus está vendo que está acontecendo o inferno exatamente nesse momento, e todos os que lá já estão. Deus está vendo. Inclusive aquele rico lá da parábola. Deus está vendo. Salmo 44:21 diz que Deus conhece os segredos do coração. 1 Coríntios 4:5 diz lá que Deus conhece os desígnios do coração. Os desígnios do coração. Quando Jesus se dirigiu à igreja de Tiatira, tratando lá com um espírito maligno de controle e manipulação, o espírito de Jezabel, Jesus falou assim: eu conheço, eu sondo os rins e os corações. Então, gente, isso é uma coisa muito relevante. E sobretudo que nós devemos guardar, guardemos o nosso coração, disse Davi ao seu filho, porque dele procedem todas as saídas da vida. Gente, deve-se levar em consideração que esse pai da parábola, ele não estava em falta nenhuma, em nenhum aspecto, com nenhum filho. E com certeza ele não foi negligente em relação à decisão daquela criança mais nova. Ele não estava tratando erroneamente aquele filho. O problema achava-se na condição moral daquele rapaz. Seus sentimentos, suas emoções, sua alma descompensada, seus desencontros. E esse filho, eu analisando esse texto, eu percebo que esse filho aqui, ele revelou ter algumas coisas. Em primeiro lugar, conformação com o mundo. Ele queria experimentar aquilo que há no mundo. Ele queria experimentar. E a palavra diz que nós, como cristãos, nós não devemos nos conformar com o mundo. Nós não devemos. Segundo lugar, ele tinha obstinação. Ele estava decidido a sair de casa e não houve quem fizesse ele mudar de ideia. Só que a teimosia o levou a tomar decisões muito irrefletidas, muito sérias e muito equivocadas. Terceiro lugar, ele tinha egoísmo no seu coração. Ou seja, ele só pensava em si. Ele tirou a atenção do seu pai e do seu irmão mais velho. E a pessoa egoísta, ela só focaliza nos seus próprios propósitos, nos seus sonhos, sem levar em consideração a vontade dos outros, o bem-estar dos outros. Estou lendo um livro de um autor americano chamado John Maxwell. Ele declarou assim: algumas pessoas estão de tal forma concentradas em suas necessidades que simplesmente ignoram a existência de outras necessidades. Quarto lugar, ele tinha imaturidade. Eu estou tratando aqui desse filho mais novo que pediu a parte da herança. Ele tinha imaturidade. Ele achava que dominava tudo em sua volta. E a pessoa imatura muitas vezes age assim, pensa que tem o domínio, mas faltava-lhe experiência, faltava-lhe discernimento, faltava-lhe sabedoria humana e também a sabedoria que vem do alto, que desce do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, esse ser aqui, ele era imaturo. Quinto, ele estava disposto a sacrificar o amor do Pai a fim de gozar de uma liberdade irrestrita. Eu penso, analisando, refletindo nesse texto, eu penso que é improvável que ele tenha divulgado ao Pai todos os seus planos, porque segundo o texto ele viveu na noitada da vida, viveu dissolutamente disso.
o texto. Então, com certeza, isso ele não revelou. Ele não chegou para o pai e falou assim: pai, eu quero ter liberdade para mim ir em algumas festas. Não, isso ele não revelou. E assim, gente, Deus dá ao homem a liberdade de seguir o seu próprio curso, o seu próprio caminho, e de andar segundo os seus próprios desígnios. Deus dá essa liberdade. Só que nós precisamos, depois disso, arcar com todas as consequências. Nós precisamos arcar com todas as consequências. E, gente, o filho pródigo, ele faz parte daquele rol de pessoas que estimam mais a provisão do que o provedor. Porque se ele estimasse mais o provedor, ele não sairia do seio do seu pai. E é por isso que nós estamos nessa campanha buscando a prosperidade do alto, para que nós venhamos colocar o nosso coração mais no provedor do que propriamente na provisão. Amém, gente? É por isso que nós estamos trabalhando nesse sentido. E esse filho, ele estava saindo da casa do pai como um crente que sai debaixo do esconderijo do Altíssimo, que abandona o pavilhão do tabernáculo e como um pássaro que vai direto para a armadilha, como um boi que vai para o matador. Era assim que ele estava agindo. E eu acho muito terrível aquele texto de Provérbios 7, onde um jovem também, que revela imaturidade, falta de experiência, ele é totalmente seduzido por uma mulher prostituta, que lhe faz ali um convite sedutor, e ele entra no quarto com aquela mulher que diz assim: meu marido já saiu, levou um saquetel de dinheiro, vai viajar durante muitos dias, vamos passar a noite em amores. Só que ele entrou com um touro que vai para o matadouro e que no final vai receber uma marretada na sua cabeça. Então assim, gente, assim, ele não sabia que estava indo em direção da morte. Agora eu pergunto para mim e para você: longe da casa do pai, ele estava livre? Na verdade, as paixões mantinham o domínio total. E quando a paixão se apodera, o demônio toma posse. O demônio entra em ação. E ele entregou-se a uma esfera de prazeres e começou a viver uma vida descontrolada e totalmente desproporcional aos princípios e valores de Deus, sem ter, espiritualidade no seu coração. Ele voltou-se completamente à carne. Segundo o texto, ele dissipou todos os seus bens de forma dissoluta. Dissipou todos os seus bens na devassidão. E como um abismo chama outro abismo, quando ele estava totalmente sem dinheiro, sobreveio um tempo de fome na região. Aí acabou. Existe um tempo determinado para todas as coisas, diz a Bíblia. O falso paraíso acabou, a festa chegou ao fim, a noitada findou-se, apagou-se os holofotes, acabou a festa. E a vida, infelizmente, gente, é feita de altos e baixos, porque de certa maneira, segundo o seu coração enganoso e perverso, ele estava experimentando aquele momento, gastando todo o seu dinheiro, a parte preciosa da herança que ele recebera do seu pai. Mas onde que ele chegou? O que sobrou para ele depois que acabou o dinheiro? Cuidar de porcos. Cuidar de porcos era considerado o serviço mais humilhante, principalmente para um judeu. E o pior, não se limitou somente a cuidar de porcos, ele desejou comer aquilo que os porcos comem. Então ele chegou realmente no fundo do poço, pegou o caminho mau, entrou por uma porta larga, por um caminho espaçoso e chegou onde chegou. Aí quando acabou o dinheiro, os pseudo-amigos tinham lhe abandonado e, caído na indigência, foi repudiado por todos, menos por
Pelo seu pai. Pelo seu pai. O coração do seu pai ardia por ele. Com certeza. Na hora da calamidade, os seus pensamentos voltaram para onde? Para a casa do pai. Para a casa do pai. Do lar que ele abandonara tão friamente. E assim, ele lembrava-se que até os empregados desfrutavam de uma mesa farta. Pensando assim, o jovem, segundo diz a parábola, caiu em si. Diante do quadro de calamidade, ele arrependeu-se. Diante dessa lastimável condição, o rapaz teve atitude. E a atitude vai definir entre uma vida de triunfo ou uma vida de fracasso. É por isso que muitas vezes nós vamos ter que ter atitudes relevantes na nossa vida. E isso vai definir entre triunfo e fracasso. Ele propôs consigo mesmo. Ele pensou, meditou, refletiu e declarou consigo mesmo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti. Essa decisão foi vital, porque na casa do pai ele esperava achar repouso para a sua alma sobrecarregada e descompensada. Mas a grande questão era: será que o pai iria recebê-lo? Voltaria para casa como um mendigo, maltrapilho, andrajoso, mal cheiroso, com o bolso vazio e com todo o olho contemplando sua vergonha, sua derrota. Mas havia uma única coisa a ser feita, que foi o que ele fez. Ele tinha que chegar até o seu pai e humilhar-se. Foi o que ele fez. Chegou até o pai, e mesmo que o pai não queria ouvir nada, ele fez questão de confessar. É só você ler bem direitinho o texto. Mesmo parecendo que o pai não queria ouvir nada da sua boca, ele confessou: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado filho. E para encerrar, gente, nessa parábola, Jesus ressalta uma das verdades mais belas, um dos princípios mais importantes da palavra de Deus, que é o perdão. Porque Deus sempre está disposto a nos perdoar. Amém? Amém. Se nós dissermos que não pecamos, nós não somos verdadeiros. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Quem glorifica o Senhor por isso? E o conceito do perdão na Bíblia funciona mais ou menos assim: 70 vezes 7 no dia. 70 vezes 7 no dia. O jovem achava que seria demais pedir a posição de filho. Só ousaria pedir a condição de um empregado. E totalmente decidido, ele iniciou sua viagem, que com certeza não seria fácil, porque teria que mendigar. Desejou comer o farrobo e nem isso lhe era dado. Então com certeza ele teve que mendigar até chegar à casa do pai. Não foi nada fácil. Mas quando o pai o avistou, todo esfarrapado, cansado, compadecido dele, correu até o seu encontro, abraçou-o e o beijou. E dessa maneira, o Salvador, o Senhor Jesus, ele retratou o coração de Deus, porque é assim que Deus trata com os arrependidos que decidem voltar ao lar. Quando seu filho abriu a sua boca para falar, ele bombardeou o coração do seu pai. E como que ele bombardeou o coração do seu pai? Eu entendo que não havia desculpas hipócritas na sua boca, nenhuma tentativa de esconder uma má conduta. Não havia acusações contra terceiros. Eu saí porque o pai, eu saí porque esse irmão mais velho não vale nada. Não havia acusações
acusações contra terceiros, mas uma nítida confissão de sua própria culpa, devido a uma sondagem que ele fez no seu coração, uma introspecção que ele fez na sua própria vida. E o filho pródigo, gente, ele representa, todos nós. Ele não representa apenas um ser imaturo e sem sabedoria, que decidiu viver de forma libertina, de forma devassa, despreocupado e vivendo como um fanfarrão que quebrou a cara literalmente e decidiu voltar, pedir arrego para o pai. Mas esse filho pródigo aqui, ele representa todos nós, porque assim como ele pecou, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, e somos totalmente necessitados de arrependimento, para que o Senhor ministre sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. Ainda bem que Deus tem prazer na misericórdia. Ainda bem que Deus, o Pai, tem prazer na misericórdia, senão nós já teríamos sido consumidos. Imaginem quantas situações esse jovem passou nas noitanas, mas o Pai tinha o seu coração ardendo por ele. E quantas vezes nós tomamos tantas decisões equivocadas, mas Deus está sendo extremamente zeloso e misericordioso para conosco. Quem glorifica o Senhor por isso? Eu fico assim elaborando as coisas. Eu penso que esse filho pródigo aqui, ele ouviu aquilo que o profeta Isaías advertiu lá no capítulo 55, 7, que na verdade é uma advertência para todos nós. O profeta, ele declarou assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Nosso Deus é rico em perdoar, e Ele está aqui nessa noite exatamente para nos dar uma nova oportunidade. E todos nós devemos todos os dias comparecer arrependidos diante do trono da graça, com o coração quebrantado diante dele, diante do trono do favor de Deus, que é um Pai de amor e de compaixão, que amou o mundo de tal maneira que nos dá com Cristo todas as coisas. Todas as coisas. E como que Jesus revela o coração desse Pai? Em primeiro lugar, um Pai que se alegra com o bem-estar de todos os filhos. Quem é filho de Deus aqui? Pode ter certeza que Ele se alegra com o teu bem-estar, porque esse Pai sabe dar com os de fora e com os de dentro, que ainda não aprenderam a desfrutar das bênçãos do favor divino, que é ato totalmente da graça e do amor de Deus. Aquele filho mais velho estava perdidinho dentro de casa, mas na verdade tudo era dele também, e o pai revelou isso para ele, porque o pai, ele não faz acepção de filhos, muito pelo contrário, ele quer que todos sejam bem-aventurados. Segundo lugar, um pai de coração amoroso, ele é o Abba, e nós podemos, através do Espírito Santo, clamar: Abba, Pai, Paizinho de amor, Ele é misericordioso e sempre concede uma nova oportunidade. Eu louvo a Deus porque ainda hoje Ele me deu uma oportunidade de ter vida, a partir do momento que eu abri os meus olhos pela manhã, e Ele me sustentou durante a noite. Ele é um Deus disposto a dar novas oportunidades. Nós muitas vezes mudamos, nós fechamos os nossos corações, mas Ele sempre está disponível a novas oportunidades. O pai nada comentou acerca do passado do filho, manteve silêncio compassivo a respeito dos seus pecados. Esse é o Deus que nós servimos, e como é maravilhoso saber que o Pai Celeste nunca lançará em rosto os nossos pecados, o nosso passado, tudo aquilo que nós cometemos, tudo aquilo que nós transgredimos, que desagradou a sua face, desde que nós nos arrependamos e confessemos a Ele. Eu penso que tem muitos pecados meus lá nas fossas marianas,
lá no Oceano Pacífico, 11 quilômetros de profundidade. Eu penso que tem muito pecado meu lá. E, segundo o Corre Timbum, Deus coloca ainda uma placa lá no oceano, escrito assim: proibido pescar. Proibido pescar. Porque Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Nós nos lembramos muitas vezes, e os nossos pecados nos atormentam. Nós olhamos para os pecados dos próximos e também nos atormentam. Mas Deus não olha para o nosso passado. Ele considera o nosso presente e o nosso futuro. Sempre, sempre. É esse Pai que Jesus revela nessa parábola. Finalizando, eu vejo aqui um Pai com todos os recursos, com um coração extremamente generoso e disposto a servir e disposto a prosperar aqueles que estão dispostos a viver debaixo do esconderijo do Altíssimo. Fique em pé nesse momento. O Pai preparou tudo para o seu filho. Tudo. E tudo melhor. Nós fomos chamados para servir. Não é verdade? A exemplo de Cristo. Jesus declarou assim lá no Evangelho de Mateus 20, 28, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. E nós somos chamados também a esse compromisso. Ter generosidade para servir, para dar frutos. Só que muitas vezes, devido ao nosso coração enganoso e perverso, nós fazemos tudo pela metade. E em vez de agir como Abel, que traz primícias, nós trazemos sobras como Caim. Só que Deus não. Deus, Ele sempre prima pelo melhor e Ele concede o melhor. E eu tenho certeza que Ele está te favorecendo nessa noite com o melhor dele. Porque quando o pai recebe aquele filho que só pecou, que só transgrediu, que gastou tudo, ele recebe de braços abertos e ele manda trazer tudo novo, vestes novas, vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É isso que Deus tem para nós. Anel para o dedo. O Senhor quer ter uma aliança conosco, e essa aliança é eterna, é Jesus Cristo. Sandália para os pés. O Senhor quer nos preservar e nos proteger com a preparação do Evangelho da paz. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aquele filho, ele estava pensando em pão, mas Deus tem muito mais do que pão. Deus tem bezerro cevado. Deus tem bodas do Cordeiro para uma igreja preservada, santificada, purificada. Ele faz tudo isso por nós. E canta cheio, canta lava chagas, e canta lava sul, e canta chagas, canta nós. Ele coloca o trem nos trilhos, porque aquele filho mais velho fica totalmente revoltado com aquela situação. Mas por que aquele pai recebe aquela criança mais nova? Porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Oxalá que Deus nos trate assim também nessa noite, porque muitas vezes nós estamos perdidos dentro de nós mesmos, estamos mortos e não sabemos. Mas Deus quer trazer vida nessa noite. Deus quer trazer alegria nessa noite. Deus quer trazer paz nessa noite. Deus quer trazer vestes novas nessa noite. Deus quer trazer anel para o dedo nessa noite. Deus quer trazer sandália para os pés nesta noite. Feche os teus olhos e agradeça, porque o Abba está aqui. O Abba está aqui. Louve a Ele nesse momento, porque nós vamos participar de uma mesa maravilhosa, e nós temos esse privilégio, e nós temos a liberdade de